Hoje vamos ver aqui jogos tipo God of War de PlayStation 2 que foram esquecidos. Se você gosta de FPS, você com certeza conhece ou já jogou o lendário Combat Arms, um clássico jogo de tiro gratuito e super leve que roda em qualquer PC do Ben 10. E o game agora, pessoal, está voltando com tudo. A Valve, que é a própria desenvolvedora do jogo, passará a cuidar do game por aqui no Brasil, que anteriormente era gerenciado pela Level Up. E para comemorar essa mudança, eles estão convidando principalmente você que já jogava Combat Arms a voltar pro jogo, porque nesse mês de outubro o patrão ficou maluco e vai ter um gift bag no valor de $200, mas você vai poder resgatar de graça. Nele vai vir várias armas e equipamentos inspirados no Brasil, como mochila brasileira, capacete, uma M9, M24 e várias outras coisas que serão itens permanentes na sua conta se você resgatar. Além disso, terá acesso a algumas skins para usar nas suas armas e granadas por um prazo de 30 a 60 dias e sem contar no evento com 30 dias de 300% de boost em experiência IGP, que é a moeda do jogo. Terá recompensas para quem fizer logins diários e muito mais. Então esse é o melhor momento para você voltar a jogar Combat Arms. E não esquece de fazer a migração da sua conta para Valve para você não perder os seus itens da sua conta antiga. E se você nunca jogou, meu amigo, também terá acesso a todos esses benefícios. É só clicar no link aqui na descrição para jogar e é de graça. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, God of War é sem dúvida o grande hack and slash da Sony, mas a verdade é que ele está bem longe de ser o primeiro. Em 2002, a gigante japonesa já explorava esse nicho com o jogo The Mark of Cree, que foi o jogo de estreia da San Diego Studios. Olhando à primeira vista, esse jogo parece ser bem bonitinho, com uns visuais mais estilo cartoon e uma cara de Disney, mas apesar dessa aparência inocente, The Mark of Cree é um jogo bem violento, com muitas finalizações stealth bem adultas e ataques raivosos que dariam orgulho para o Cleitão. Outro ponto legal desse game é que ele explora muito a mitologia Maori, que vem da Polinésia e que não é muito explorada nos games até mesmo nos dias de hoje. A história é contada pra gente de uma forma bem tímida, já que o protagonista não fala e o jogo não é muito de explicar tudo na sua cara, mas ainda assim é algo interessante de se analisar e experimentar. Hoje em dia pouca gente se lembra desse jogo aqui e mesmo ganhando uma continuação em 2005 chamada de Rise of the Kazai, a franquia acabou não engrenando e caiu no esquecimento da galera. Nossa, é muito forte. Você provavelmente nunca ouviu falar de Bujingai The Forsaken City, mas se você é um fã de Devil May Cry e de jogos japoneses, você tem que experimentar essa belezinha aqui. Esse jogo é um hack and slash futurista que se passa em um futuro distópico, onde a maior parte da humanidade foi pra vala e existem demônios por todo lado, e como você já deve imaginar, o seu papel aqui é escolher a espada mais gigante e absurda e descer o sarrafo nos demônios usando combos que podem chegar até 1000 hits. É um jogo bem absurdo, a gameplay é muito fluida e divertida e o jogo no geral também é muito bonito. E olha só uma curiosidade bacana pra vocês, parte da equipe desse jogo trabalhou em animes como Cowboy Bebop e Trigun, então não tinha como ficar ruim. Esse jogo foi uma grande aposta da Taito e depois de ser muito elogiado pela crítica, o estúdio já tinha uma continuação engatilhada pronta pra ser desenvolvida. O problema é que mesmo sendo um ótimo jogo, as vendas foram meio fracas e o projeto foi cancelado, o que acabou jogando esse ótimo game pro limbo do esquecimento. O próximo jogo da nossa lista não é tão desconhecido assim, mas eu não poderia deixar de fora porque é uma das franquias mais incríveis e subestimadas desse gênero de hack and slash e que merecia uma continuação nos dias atuais com todo o poder de processamento que os videogames novos têm. E eu tô falando aqui de Onimusha, uma franquia muito subestimada que nasceu e praticamente morreu no PlayStation 2. Pra começar, o Onimusha surgiu da junção de dois desenvolvedores lendários da Capcom, que é o Yoshiki Okamoto, que é o famoso por criar o Final Fight e Street Fighter 2, e também o Kenji Inafune, responsável pela franquia Mega Man. Esses dois gênios trabalharam em cima da ideia de criar um Resident Evil baseado no Japão medieval, mais ou menos isso na ideia, mas o resultado acabou ganhando identidade própria e só usaram a estrutura clássica da Capcom para apresentar pra gente uma história muito interessante e uma gameplay que fugia totalmente da ideia original que era de Resident Evil lá e tudo mais, né? Virou outra coisa e deu muito certo. Uma das coisas que mais chamam a atenção na franquia são as cutscenes absurdas, que são mais bonitas que
muitos filmes animados por aí, e quando a gente fala do Onimusha 3, tem até ator famoso do cinema que interpreta um dos protagonistas. Então essa franquia é uma das mais bem feitas e subestimadas do PS2, e se você ainda não jogou, eu recomendo demais dar uma olhada porque você tá perdendo tempo. Agora chegou a hora da gente falar de polêmica por aqui. Você sabia que existe um jogo que muita gente jura de pé junto que a Santa Mônica plagiou pra fazer o God of War? Será? Pois é, esse game se chama Rygar The Legendary Adventure. Aqui no Brazuca a gente chama ele de Rygar, talvez você tenha ouvido por esse nome aí. E ele é realmente muito parecido com o jogo bom de guerra. Rygar foi lançado em 2002, cerca de 3 anos antes de God of War, mas ele já apresentava pra gente a ideia de ter um hack and slash baseado na mitologia grega. Nele a gente controla um gladiador que usa um escudo com correntes para atacar os seus inimigos a meia distância. E você também pode melhorar o seu personagem coletando pontos dos inimigos que você derrota. Mas fala sério aí, dá só uma olhada nessas imagens. Não tem como admitir que lembra muito God of War. Esse jogo sem dúvida foi uma grande inspiração para eles, mesmo que eles não admitam isso. Até os cenários, os inimigos, a barra de vida são similares. O que muda é a pegada meio que anime que o jogo tem por ter sido desenvolvido por um estúdio japonês. Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Jogos baseados em filmes sempre são complicados, na maioria das vezes eles são fracos ou medianos, mas de vez em quando o estúdio acerta e acaba lançando uma pérola no meio de tantos jogos mais ou menos. Esse é o caso do jogo Van Helsing, que foi lançado ali em 2004, baseado no filme do mesmo nome. Esse jogo é uma cópia descarada ali de Devil May Cry, coisa que não era uma novidade nessa época, né? Mas o diferencial do Van Helsing é que ele era uma ótima cópia de Devil May Cry, então muitos fãs da franquia aproveitaram ele pra matar o tempo na espera do lançamento do Devil May Cry 3, ou queria jogar alguma coisa na pegada de God of War também, e não tinha o God of War 2 ainda, e aí foi indo. A crítica no geral fala que ele é um jogo melhor do que o próprio filme que ele foi baseado, o que convenhamos, temos que concordar. Não que o filme seja ruim, mas o jogo é da hora mesmo. E já que a gente tá falando nessa vibe aqui de Van Helsing, outro jogo que aproveitou bem esse hype dos vampiros góticos dos anos 2000 foi o Blood Rain, um jogo bem no estilo Blade, onde uma mulher meia vampira bonitona senta a porrada e bala em geral, enquanto jorra sangue pra tudo que é lado. Esse jogo ficou bem conhecido na época, mas hoje em dia você não vê quase ninguém comentando sobre ele, e a história também tinha altas viagens na maionese, se passando em 3 grandes atos e encerrando com uma visitinha à Alemanha do Zé Bigodinho durante a Segunda Guerra Mundial. Olha a doideira. Depois disso, o jogo ganhou até uma continuação em 2004, 3 filmes e até uma história em quadrinhos. A qualidade dos filmes é bem questionável, mas esse primeiro jogo é muito divertido, e se você curte essa pegada de vampiros e de um hack and slash sem frescura, é praticamente obrigatório você dar uma experimentada. Pode revelar o segredo pra tua namorada. Galera, eu sou vampiro, eu tenho 230 anos. E vai uma menção honrosa aqui que algumas pessoas gostam bastante e outras odeiam. Eu particularmente me diverti bastante quando joguei. Foi o jogo do motoqueiro fantasma, que tem uma história interessante. Você vê ali que é uma cópia descarada de God of War junto com Devil May Cry. Ele tem algumas coisas pra diferenciar dessas franquias, como aquelas fases que você jogava com a motoca, que de vez em quando você passava raiva. Tem alguns momentos que o jogo é meio injusto com você na dificuldade, mas ele é bem divertido pra jogar e passar o tempo também. Se você não jogou, sempre via a capinha dele lá nas lojas, nas bancas de 3x10 e nunca pegou, dá uma chance pra ele se você tá cansado de jogar a mesmice de sempre, que eu acho que você vai se divertir também. Mas e aí, você lembra de algum outro jogo tipo God of War que foi esquecido no PlayStation 2 e que vale a pena jogar e ser lembrado? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, fortalece com seu joinha, inscreva-se no canal que é muito importante pra gente continuar produzindo esses vídeos. E eu vou deixar pra vocês aqui, ó, jogos tipo God of War que saíram pro Xbox 360. Você vai curtir.